Bem-vindo ao canal Aprofundando-se na Palavra. Este é um canal voltado para o crescimento espiritual. Buscamos nas Sagradas Escrituras mais e mais revelações que possam nos proporcionar esse crescimento. Alimentos mais sólidos que nos leve a um crescimento cada vez maior, em direção à estatura de varão perfeito. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora. Aperte o sininho para receber sempre todo o vídeo que for postado. Seja um dos primeiros a receber. Deixa também o seu parecer nos comentários. Eles serão muito úteis na sequência dos estudos. E não esqueça de deixar também o seu like. Eu vou dar um estudo também sobre isso aí, mas só rapidamente falando, aquela ideia do deserto. Ninguém quer ir para o deserto, tá? E tinha um prazo curto para viver, mas ficaram 40 anos assim mesmo não entraram na Terra Prometida. Qual é a condição para se entrar na Terra Prometida? Todo mundo quer entrar na Terra Prometida, mas qual é a condição? Primeiro, sair do Egito, aceitar Jesus como Salvador. Certo? Acabou. Agora, lembra que era para ser rapidinho? Era questão de dias o deserto, mas durou quase 40 anos no deserto e não entraram. Por quê? O que tinha no deserto? No deserto não tem nada. Mas é mais ou menos isso mesmo. Por quê? Ou você confia em Deus ou não confia. Então, será que você confia? Você dá o dízimo assim, então Deus vai me dar enriquecer, sabe? Aí você fica correndo as coisas atrás natural e fala, Deus está me abençoando. Tá bem, você pensa do jeito que você quiser, mas deixa eu te questionar uma coisa. O jeito de entrar na Terra Prometida era entrar no deserto. Entrar no deserto, para beber, eles tinham que depender de Deus ferir a rocha. Para comer, tinha que depender do maná nos céus. Né? Maná abundante, mas não servia para amanhã. Ele falou, pode comer à vontade, mas não pode guardar para amanhã. Por que Deus estava fazendo isso? Porque se você pega o que Deus dá e guarda para amanhã, então você não está confiando que amanhã Ele possa te dar de novo. É como se você estivesse falando para ele assim, não, eu vou guardar, porque se Deus amanhã não aparecer, esqueceu de mim, está cuidando do outro irmão, esqueceu de mim, eu estou aqui com a minha provisão. Só isso? Não. Tá? A água. Tá frio. Coluna de fogo. Tá sol. Nuvem cobrindo o tempo todo. Então, você vê todo tipo de providência humana, mostrando que você tem que estar preparando-se, confiando em Deus, porque o próximo episódio é muito necessário aprender todas essas coisas. Se você não passar no teste do deserto, você não entra na Terra Prometida. Olha que dos que saíram do Egito, só dois, Josué e Caleb. E os outros? Tiveram saudades das cebolas do Egito. Meu Deus, tinha um maná. E tiveram saudade das cebolas do Egito. Então, olha a mentalidade humana. Nós temos que receber a orientação do Espírito, ser guiado pelo Espírito. Andar no segundo Espírito não cumprirei a concupiscência da carne. É só assim que nós nos livramos dessa carne maldita. Tá? Por isso que o Senhor vai dar um novo corpo, porque esse corpo está contaminado pelo pecado. Tá? E o tempo todo nós temos que sujeitar-nos a Deus. O que? A nossa alma tem que se sujeitar a Deus, tem que se colocar, assim como a palavra diz que a mulher deve se submeter ao marido, tá? Porque ela pecou, a alma pecou, ali tomando do fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso que aconteceu? Ela ficou contaminada pelo pecado. Tá? E nós temos que nos livrar disso, só tem um jeito, submetendo a obediência do Espírito.
Nós temos que fortalecer o nosso espírito e enfraquecer essa carne, tá? Nós temos que aprender a andar no espírito, e aí nós vamos estar agradando. Andar no espírito é uma vida de dependência de Deus. Se eu tenho fartura disso, tenho fartura naquilo, eu nunca vou ter problema de dinheiro na minha vida, eu tenho onde morar, eu tenho o carro zero, todo ano renovo, isso aqui. Por que você está dependendo de Deus? Você não depende de Deus, você depende disso. Não, foi Deus que me deu. Gozado, né? Deus não deu nada disso no deserto. Ele dava diariamente. Diariamente. Não tinha banco para guardar, não tinha freezer para guardar, para ele não estragar o maná. Não tinha nada disso. Mas todo dia ele dava porção. Então, esses entraram na terra. Se você não for treinado nisso, como é que você pode ter confiança em Deus a ponto de chegar na terra de Canaã e agora enfrentar aquelas muralhas enormes de Jericó e no grito e na trombeta, as muralhas vão cair? Mas você não consegue ficar sem o maná de hoje, você tem que guardar para amanhã? Não confia em Deus que Ele vai dar amanhã? Como é que você vai confiar que você vai gritar e a muralha vai cair? Como é que você vai enfrentar os gigantes lá? Como é que fica? Como é que fica? Já parou para pensar nisso? Eu já pensei muito nisso. Foi quando Deus começou a me mostrar a dependência que eu tenho que ter nele. A minha dependência, assim como Ele fala que a mulher deve depender do marido, é assim. É assim. Se nós quisermos ser a sua esposa, né, a noiva de Cristo, nós temos que aprender a nos sujeitar assim, dessa maneira. Eu não sei, mas o meu Senhor cuida de mim. Eu não sei de amanhã. Não sei que horas vem, mas certamente o Senhor não vai me abandonar e vai me deixar desprovido. O Senhor sempre supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Não é isso que Paulo fala? Nós temos todas as nossas necessidades, mas parece que tem pessoas que não querem ter nem necessidade, ele já quer ter tudo para não passar nem necessidade. Vai que Cristo não supra as minhas necessidades e eu já estou garantido, tá? Quem tiver necessidade que se vire. Opa, parece que é isso. Isso é viver espiritualmente, gente. Isso é viver espiritualmente. Desculpa se eu ofendo você que está me ouvindo, mas isso aqui me ofende. Sabe? Eu sirvo a um Deus altíssimo, um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que me criou, agora quer dar a vida dele para mim, me deu a vida dele, eu sinto ela aqui, posso viver por ela, e vou viver a humana? Não consigo entender. Então qual o interesse de Satanás em destruir o homem? Afinal, o que ele quer? Destruir aquele que pode vencer, que foi colocado na terra porque Jesus veio como homem e pisou na cabeça da serpente, né? Porque o homem tinha que dominar sobre todas as coisas nesse planeta Terra, e nós não só dominamos Cristo na pessoa de Cristo, como vamos dominar com Ele eternamente, tá? Procura depois naquele versículo: os reinos desse mundo serão do Senhor e do seu Cristo. O que quer dizer? Medita, ore, pede a Deus esclarecimento. Qual o interesse? Tem muito interesse. Ele odeia o homem. Sabe? Ele tem um ódio tão grande do homem que a gente às vezes não entende. Vai cuidar da sua vida, diabo. Por que tem que querer me impedir se você perdeu agora? Não, é porque não só isso. Nós podemos estar julgando ele também. E isso ele não quer. Ele quer matar aquele que pode ser contra ele. Então, algumas traduções dizem isso aí, que houve o quê? Algo que aconteceu, que a terra se tornou sem forma e vazia. Até casa um pouco com a ciência, embora para mim isso não signifique muito, porque os entendidos, né, pelo menos não espiritualmente, mas humanamente falando, dizem que essa terra tem muitos e muitos anos. Dentro dessa possibilidade, realmente ela poderia existir.
Por que o jardim do Éden existia? Porque Deus não colocou, tá, a árvore ali em qualquer parte. Não, é num lugar específico, que nenhum homem acha, nenhum ser humano acha. Onde está o Éden? Onde está o Éden? Ei, já teve gente que cansou de procurar. Não acha. Talvez ele esteja até na Terra, mas em outra dimensão. Você já parou para pensar? Tá? Por quê? Porque Deus não ia colocar os pés no território que está sob o domínio do diabo. Porque se está sob o domínio do diabo, ele está se submetendo ao diabo. Tanto é que quando o homem pecou, ele saiu da presença de Deus, tá? E foi andar. Foi se tornar um andarilho sobre a terra. E começou a procurar e a buscar construir casa. Ali nós vemos duas vidas, né? É como se tivesse a vida e a morte, né? É assim mesmo, né? Então existe uma sequência de vida que você vê aqueles que vão servindo ao Senhor, aqueles que estão debaixo do nome do Senhor e aqueles que vão se distanciando do Senhor. E como os que se distanciaram do Senhor, as primeiras coisas que fizeram foram o quê? Construir cidades. Por quê? Porque eles precisam se sentir seguros. Não é verdade? Eles precisavam se sentir seguros. Então tinham que fazer cidades. Tá? Eles tinham que ter arma. Tá? Arma, escudo, espada. Por quê? Para se proteger dos inimigos. Aqueles que confiam no Senhor, tá? Não se abalam. Por quê? Porque permanece para sempre. Tá? Os que confiam no Senhor não precisam de arma, não precisam de nada. A arma dele, a maior arma dele é estar na presença do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansando. É isso que nós temos que viver, sabe? Não estar preocupado com o que vai acontecer, com isso, com aquilo, não. Nós repousamos diante de Deus, sabe? É como João que repousou no peito do Senhor. Por quê? Porque ele sentia quem era Jesus. Ele tinha uma percepção talvez até maior do que os outros discípulos de Jesus.